na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Por todo misericordioso por tudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Que assim seja. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente possa, com essa paz que está no nosso coração, que a gente possa transmitir para todos aqueles que a gente encontrar no caminho. E ainda mais, que a gente possa falar essas palavras de Emmanuel: Deus não desampara ninguém. Deus não deixa ninguém. E hoje estamos todos aqui, reunidos, neste momento, com a certeza: Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, nos fez simples e ignorantes para que a gente aprendesse. Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos, vamos nos conectar com a espiritualidade maior e pedir, já que Deus nos deu tanta certeza para nós, que nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar órfãos, que nos ajude na nossa caminhada terrena, que Ele nos dê suporte quando a gente vacilar, quando a gente precisar, que Ele esteja nos amparando, que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado, nos orientando. Jesus, o nosso Divino Mestre, nos exemplificando todos os dias
o amor, a caridade e o perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, o nosso companheiro de ideal, nosso dirigente aqui, que trabalha aqui no Centro Espírita Allan Kardec, vai nos proporcionar mais um pouquinho de conhecimento sobre a doutrina espírita. Boa noite a todos, que a paz do Senhor. Vou tentar falar um pouquinho mais alto para poder compensar os ventiladores que estão dando aí um clima mais agradável. Eu sei que muita gente gostaria de estar num lugar com ar-condicionado. Não tem problema, é só dar um ar-condicionado para nós que nós colocamos aqui. Por enquanto, é só o ventilador que nós temos condições de utilizar. Emmanuel, comentando Paulo, que disse que nunca te deixarei, te desampararei, faz a gente refletir a respeito do quê? A respeito da providência divina, que vem acompanhando o nosso planeta desde a sua criação. E quando Paulo fala que nunca te deixarei nem desampararei, ele estava se dirigindo a pessoas que moravam em um mundo primitivo, onde as principais necessidades eram necessidades corpóreas. Poucas pessoas naquela época abriam seus olhos para quê? Para as necessidades espirituais. Mas mesmo assim, a providência divina estava junto de cada povo, dos romanos, dos hebreus, dos egípcios, dos persas, dos hindus. Todos os povos receberam os enviados por Cristo para mostrar que a providência divina estava do seu lado. O tempo passou. Chegamos ao século XX, século passado. No livro Nosso Lar, que inicia uma coleção que nos mostra como é que é a vida na espiritualidade, e todos nós temos curiosidade para saber como é que vai ser quando eu morrer. Alguns segmentos religiosos dizem que nós vamos para um lugar fixo, outros dizem que nós vamos ficar dormindo até o final dos tempos. E a doutrina espírita, a partir do livro Nosso Lar, vem nos mostrar como é que é a vida na espiritualidade. Não é muito diferente da nossa. Por quê? Porque nós aqui somos uma cópia imperfeita da vida na espiritualidade. Então, com o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, nós aprendemos a conhecer uma cidade. Como é que é uma cidade na espiritualidade? Só que o Espírito Emmanuel, que nos trouxe o comentário do Paulo, fez o prefácio do Nosso Lar e colocou algo extremamente importante que às vezes a gente não consegue compreender, a não ser que leia. Diz o Espírito Emmanuel: em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo. É isso que nós estamos aqui fazendo hoje. Nós todos viemos aqui para quê? Para conhecer um pouco mais do Espiritismo, para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Porque poderíamos estar na praia, poderíamos estar jogando futebol, vendo televisão, mas não. Nós já compreendemos que nós temos necessidades espirituais. E Emmanuel vai mais longe. Em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. A gente pensa, será que Emmanuel está dizendo que o espiritismo não é bom? Que o espiritualismo não é bom? Não. Emmanuel está nos colocando que o espiritismo é uma parte do espiritualismo. Só que a espiritualidade é como se fosse um grande guarda-chuva que
abrange tudo isso. Porque qual é o conceito de espiritualidade? Nós já paramos para pensar qual seria o conceito de espiritualidade? O conceito que nós temos é um conjunto dinâmico de conhecimentos, valores e vivências tendentes a conectar o ser humano positiva e coerentemente com a sua essência espiritual. Vai mais além, orientando-lhe o livre-arbítrio, aguçando a sensibilidade, ampliando a sua visão da realidade, resultando em equilíbrio e harmonia. Então, quando nós vemos esse conceito, equilíbrio e harmonia é o que para nós? É a felicidade que nós tanto sonhamos. Só que nós buscamos essa felicidade aonde? Carro plano, casa da praia, uma TV de LED de 62 polegadas, um ar-condicionado de 24 mil BTU no nosso quarto, um iPhone. Nós procuramos a felicidade aonde ela não se encontra. Por quê? Porque nós acreditamos que a felicidade está em ter as coisas, em obter as coisas. E é por isso que a gente trabalha. Vocês já pararam para perceber que o nosso país está passando por toda essa dificuldade econômica porque nós sempre colocamos os interesses materiais antes dos interesses espirituais? Então, muitas vezes, a espiritualidade pensa, olha, aquele povo só quer dinheiro, só quer trabalhar, só quer se divertir. Será que realmente é isso que é a felicidade? Aí vem a espiritualidade fazendo com que aconteçam situações na vida dos países e na vida do planeta para que a gente possa acordar para quê? Para essa espiritualidade. E é o que todos nós estamos fazendo aqui. Aqui nós temos espíritas, nós temos espiritualistas e pessoas que vêm com curiosidade para conhecer o que nós temos aqui. Só que todos estão em busca da mesma coisa do quê? Da espiritualidade. Só que para nós chegarmos a essa espiritualidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Tanto que Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita, ele define o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Tem gente que está pensando, não, mas eu fui lá porque eu queria conhecer a religião espírita. Mas, antes da parte moral, da parte religiosa, Kardec nos trouxe o quê? A parte filosófica, que está no Livro dos Espíritos, que nos esclarece de onde viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, e nos diz, olha, você tem que acreditar naquilo que a sua razão aceitar. Não precisamos mais ter aquela fé cega. Se eu disser, abra um buraco e se enterre no buraco, não faz isso. Veja, está errado. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Então, a doutrina espírita nos dá esse conhecimento. Primeiro, nos traz a filosofia. Para quê? Para responder às nossas perguntas que nós temos. Depois, Kardec nos traz o segundo livro, que é o complemento na parte científica. Porque a doutrina espírita, ela traz um ensinamento que é antigo, mas ela traz para o mundo todo a reencarnação, ou seja, o fato de nós vivermos, morrermos, irmos para a espiritualidade, renascermos de novo, vivemos, morremos, retornar para a espiritualidade, e nós estamos fazendo isso aí há bilhões de anos. Só como ser inteligente, como espírito, já consciente de mim, só aí nós temos em torno de 500, 600 mil anos que estamos vindo. Então, agora, nós estamos acordando para a espiritualidade, e a partir do momento que a gente acorda para a espiritualidade, aí nós temos de estudar a doutrina espírita e conhecer principalmente as leis morais que regem o universo. Essas leis morais estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Estão lá. Lei de adoração, lei do trabalho. Lei do trabalho é triste ter que trabalhar? Não é triste ter que trabalhar. É uma excelente ferramenta que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa evoluir. Então a gente consegue compreender
o nível evolutivo, ou a situação evolutiva de cada um pela sua capacidade de trabalho. Vamos ver em casa. Quem participa em casa, ajuda. É um espírito mais evoluído. Aquele que dorme até o meio-dia, que não faz nada, está precisando de evolução. Porque é a partir do trabalho que nós vamos evoluir. E essa parte moral, essas leis morais, depois elas estão melhor explicadas no terceiro livro que foi trazido por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje em dia não está em voga, fora da doutrina espírita, as pessoas irem em busca do manual de autoajuda. O que faz mais sucesso hoje editorialmente são os livros de autoajuda. E eu sempre digo, está surradinho aqui. Na semana passada, quem é que falou? O Edson. Olha, está surrado porque ele está sendo muito utilizado. E realmente, assim, ó, é o melhor manual de autoajuda que nós temos. Porque aqui nós temos o quê? As palavras que o Cristo disse, o exemplo de vida dele, explicado sobre a lógica da doutrina espírita. Aqui está o melhor manual de autoajuda. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai e lê. O ideal é estudar ele, do início ao fim, metodicamente, todos os dias, para que a gente possa compreender um pouco mais estas leis. E dentro de tudo isso, como Emmanuel nos fala sobre espiritismo, espiritualismo e espiritualidade, qual é o campo em que todos os segmentos religiosos onde todos os segmentos religiosos se unem sem ter problema nenhum. Por exemplo, a respeito de Deus. A Maria Lúcia, quando fez a oração inicial, ela disse: Deus, inteligência suprema, causa primária. Assim, ó, esta é a concepção que nós espíritas temos de Deus. Não é aquele Deus dos hebreus, velho, de barba branca, que dizia: olha, meu povo tem que ser protegido, o resto pode matar, não tem problema. O importante é o meu povo. Aí depois veio Jesus: não é bem assim a história. Mudou um pouco. Deus é o Pai. Ele tem que castigar seus filhos, porque eles fazem bobagem em casa, então tem que disciplinar. Mas ainda nós tínhamos uma concepção de Deus como sendo um homem. Uma concepção antropomórfica de Deus. E aí vem Kardec dizendo: não, Deus não é aquele velho dos hebreus, não é o Pai de Jesus, é simplesmente a inteligência suprema, a causa primária. Opa! É um conceito difícil da gente usar, e principalmente compreender, porque nós vemos aí, durante todas as nossas encarnações, vivendo sob aquelas concepções de Deus. Então, isso é novo, isso é uma mudança. E fica o católico dizendo: não, mas Deus é assim, o judeu diz que Deus é o outro, o maometano diz: não, Deus é Allah. Então, nós estamos conseguindo nos entender sobre Deus, e principalmente, a única coisa que nós ainda temos uma certa, um pouco de junto, é que depois da morte o espírito continua. Mas tem um local onde todos nós nos unimos e pensamos da mesma maneira. Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixou como os dois últimos capítulos, que é sobre a prece. Sobre a prece, sobre orar, todos nós concordamos. Por quê? A prece e a oração é o que nos liga a Deus, e nos liga para o quê? Para aumentar a nossa espiritualidade. Não importa que sejamos espíritas, sejamos espiritualistas, sejamos católicos, protestantes, umbandistas, maometanos, judeus, todos nós oramos. Temos diferenças para orar. Cada um faz a sua oração. Mas o essencial é o quê? Que a oração nos liga a Deus. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos define o que é a oração. Ele pergunta, na questão 659, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra lançada por Allan Kardec, é um livro que tem 1018 perguntas e respostas. Kardec didaticamente fez o quê? Ele perguntava
e os espíritos respondiam. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Então, ele é fácil da gente entender, até porque as perguntas são feitas na sequência para explicar um pouco mais a pergunta anterior. Claro que Kardec e os espíritos tiveram a vontade de colocar a doutrina espírita disponível para todas as pessoas. Por quê? Crianças conseguem ler e entender o livro dos espíritos. Adolescentes também. Pessoas da segunda idade, que nem eu, e as pessoas da terceira, quarta e quinta idade também podem ler e compreender o livro dos espíritos. Então, na pergunta 659, Kardec pergunta: qual é o caráter da prece? E a resposta é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. É um ato de adoração. Por que um ato de adoração? Porque em todos nós está incrustado na nossa consciência o conhecimento de que nós somos criados por Deus, então é normal nós adorarmos o nosso Criador. As crianças pequenas não adoram seu pai e sua mãe? Não são seus maiores heróis? E nós ainda somos crianças espirituais, então é normal esta adoração, e nós fazemos através do quê? Através da prece. Outra coisa, orar é pensar nele. Como é que a gente pensa em Deus? Será que a gente pensa em Deus? Como é que a gente pensa em Deus? A gente pensa em Deus como nosso empregado, que diz assim: ó, eu estou precisando de uma coisa, Deus, providencia. Eu estou precisando de outra coisa, Deus, providencia. E aí, quando Deus não providencia, Deus é ruim. É assim que nós, usualmente, tentamos negociar com Deus. Para quê? Para pedir. Só que nós temos mais 2 coisas pelas quais nós podemos orar, que é o quê? Louvar e agradecer. Não, mas eu tenho que agradecer. Nós que estamos aqui, boa parte está descansando, está aproveitando o verão, é um motivo para agradecer. Nós que estamos aqui, eu não vejo ninguém com necessidades especiais, é mais um motivo para agradecer. Estamos vivendo no Brasil, Santa Catarina, é mais um motivo para agradecer, porque já imaginou se estivéssemos encarnados lá na zona da seca do Nordeste? Rio de Janeiro, que tem cerca de 20 tiroteios por dia. É uma zona de guerra. E nós estamos aqui tranquilamente, sentados, com luz elétrica, num ar um pouco não tão quente por causa do ventilador. Então, tudo isso é motivo para nós agradecermos. E nós temos agradecido a Deus pelo que Ele tem nos dado, ou a gente acha que Deus não é um pai, é um padrasto que nos deu um emprego ruim, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, eu gostaria de estar morando num outro lugar, não estou. Só que Deus nos coloca e nos dá aquilo que nós precisamos para evoluir. Então, por isso, nós deveríamos agradecer, louvar e muito menos pedir. Só que, claro, que a gente faz o contrário, né? É basicamente só pedir. E a respeito da oração? Mas a oração será que a oração tem efeito? A gente sempre fica se questionando: olha, eu rezo, não consigo nada, tem tanta gente que está sempre pedindo para Deus e não consegue nada. Então a oração é coisa de Carol, é coisa de quem não tem o que fazer. Talvez funcione só para alguns. Normalmente a gente pensa assim acerca da oração, só que a ciência comprova a eficiência e a eficácia da oração. Eu vou trazer só 4 exemplos. Primeiro, uma pesquisa feita no Hospital Geral da São Francisco, na Califórnia. Americano é materialista. Americano tem que ver para crer. Americano é que nem São Tomé, não é assim? E às vezes tem que ver várias vezes para poder acreditar.
Essa pesquisa, feita lá com 393 pacientes que foram internados, comprovou o efeito da oração. Por quê? No momento em que tu ora, tu está mais próximo de Deus, não que ele esteja longe, mas a gente consegue perceber melhor Deus, consegue elevar a nossa vibração, então isso reflete de que maneira? Uma melhora no nosso estado de saúde. Mesmo que a gente não aceite, há uma melhora. Nós nos sentimos mais tranquilos. Outra experiência foi feita por Dr. William Harris, que equipou e estudou pacientes que foram internados no Instituto do Coração do meio oeste da América, em Kansas City, nos Estados Unidos. Também comprovou os efeitos benéficos da oração. Terceira experiência, envolvendo 40 pacientes de AIDS. Na Califórnia, numa outra universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, na Universidade de São Francisco, estudou durante 6 meses para medir os efeitos da oração e das intenções. E melhorou a condição de vida dos pacientes com AIDS. Mais uma. Cardiologista Dr. Mitch Krukov, do Centro Médico da Universidade de Duke. 150 foram estudados, 150 pacientes submetidos à cirurgia chamada angioplastia. Quem orou teve uma condição X, e quem não orou ficou com uma condição um pouco mais abaixo. Então, nós estamos vendo que a própria ciência comprovando o poder da oração. E muitas vezes, esses estudos acabam não nos convencendo do poder da oração, porque a gente sempre deixa para usar a oração depois que gastou todos os cartuchos que tinha. Não tem mais cartucho no tambor do nosso revólver. Vou ter que pedir para Deus, porque ninguém mais conseguiu me ajudar. Quando deveria ser o contrário. Deveria ser a nossa primeira bala disparada, pedindo para Deus nos ajudar. Só a respeito da oração do capítulo 26, que tem o título Dar de graça o que de graça receber, lá Kardec diz o seguinte: a prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros é transformar-nos em intermediários assalariados. Muitas vezes nós acreditamos que o poder da oração de outras pessoas é mais forte do que nós. Então o que a gente faz? Vamos pagar para rezar uma missa, como fazem os nossos católicos. Eu vou dar uma ajudinha lá para o centro espírita para ver se eu ganho alguma coisa de Deus. Então, a gente está acostumado, em todas as nossas encarnações anteriores, tentar fazer uma negociação com Deus. Olha, tu me dá isso, que eu faço tal coisa. Normalmente assim, quando a gente está em dificuldade, a gente ora para Deus, pede, Deus me ajuda que eu vou me mandar. Eu agora, daqui para frente, vou ser uma pessoa melhor. Aí, Deus olha para baixo, olha, ele não merece, mas eu vou deixar para ver se o cara é persistente. Aí a gente ganha a graça de Deus, e o que acontece? Volta para a nossa vidinha normal, de novo, assim, eu estou aqui, eu ganhei e não preciso melhorar. E aí o que acontece? Aí vem uma segunda doença, uma terceira doença, uma quarta doença, até que a gente acorde para o fato de que, quando nós nos comprometemos com algo, nós temos que cumprir. Por isso que Allan Kardec coloca no capítulo 26 que a prece tem que sair de mim, direto para Deus. Não tem graça eu pedir para a Maria Lúcia rezar por mim e vou para a festa. Eu vou ganhar alguma coisa se ela ficar rezando por mim? Poderia até ganhar, mas quem é a obrigação é quem é minha. Eu lembro até hoje de uma história. Eu tenho um amigo que foi eleito prefeito e um amigo dele fez uma promessa de que, se ele fosse eleito prefeito, ele iria pagar a promessa. Bela negociação, né? Quem fez a promessa não precisava fazer nada. Quem ia fazer era esta pessoa que foi eleita prefeito.
Na época ele tinha que ir de Sombrio até a Figueirinha a pé. Não sei se ele pagou. Mas também é muita sacanagem tu querer fazer uma promessa para o outro pagar enquanto tu tem que. Tu que está te comprometendo, tu que está pedindo. Claro que ele ia ser beneficiado dessa promessa, porque se o amigo fosse prefeito, ele iria ter ficado na prefeitura. Então, é assim, mais ou menos. É uma situação diferente, até estranha, mas é normal nas nossas vidas. Não é assim? Voltando ao capítulo 27, que é o último capítulo do Evangelho, Allan Kardec fecha o Evangelho com o quê? Com o capítulo sobre a prece. Lá tem. Ele fala sobre a eficácia da prece, a ação da prece, que é a transmissão de pensamento. E a partir do momento que eu estou orando para Deus, se eu estou orando por alguém, é claro que a espiritualidade vai anotar o meu pedido, se for feito com vontade, com fervor, e vai analisar. Olha, o que o Feijão está pedindo. Aquela pessoa por quem ele está pedindo merece, vamos dizer assim, esta melhoria, esta graça, isso, se merece, vai ser atendida. Se não, não vai ser. Fala também das preces pelos mortos, como antigamente havia ainda há uma crendice que não se deve rezar pelos mortos em casa, porque vai chamar os mortos para a nossa casa. Não. Nós estamos fazendo a caridade, pedindo para a espiritualidade ajudar aquelas pessoas que morreram, a maioria das vezes não sabem que morreram, acabam ficando ou nas suas casas ou lá no cemitério. Então, a nossa prece é o quê? É um refrigério para eles. Tem uma história interessante do Divaldo Pereira Franco, já contei aqui, eu acho que já vem mais vezes, já ouvido, vai ouvir de novo. E Divaldo chegando em São Paulo, abre no jornal e vê que uma pessoa havia se suicidado se atirando nos trilhos do trem. Divaldo, no espírito muito louco, começou a orar por aquela pessoa, em particular. Passado alguns anos, ele estava na Bahia e se apresenta o Espírito para ele e diz: olha, eu vim agradecer. Mas agradecer por quê? Perguntou Divaldo. Eu sou o Espírito que se suicidou lá em São Paulo, se atirando na frente do trem. Passei anos e anos vendo aquela cena, sempre os trilhos do trem passando sobre o meu corpo, me dilacerando. E eu só tinha 1 minuto de descanso quando eu recebia a tua oração. Então, eu vim aqui agradecer. Então, todos nós, à noite ou de manhã, não importa o horário que nós fazemos a nossa oração, podemos orar por aqueles nossos entes queridos que retornaram à parte espiritual. Porque a gente não sabe a situação em que eles se encontram. Às vezes, eles nos aparecem no sonho à noite, se mostrando que estão bem. As outras vezes, não vem a comunicação através dos sonhos e a gente fica preocupado. Então, quer ajudar? Ora por eles. A respeito da oração, nós sempre recomendamos na casa espírita que nós façamos o Evangelho no lar. Porque Jesus disse há 2000 anos atrás: se 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É claro que Jesus não vai vir nas nossas casas, porque só no planeta nós temos aí em torno de 7 bilhões de pessoas morando, mais ou menos a metade disso segue uma religião. Então, nós sabemos que ele tem o poder da ubiquidade, que é estar em vários locais ao mesmo tempo, mas ele não ia estar nas nossas casas. Mas eles têm seus trabalhadores, seus prepostos, que no momento que nós, na nossa casa, dedicamos um dia da semana, no mesmo horário, para fazer a nossa oração, é claro que ali vão estar os trabalhadores do Cristo. Por exemplo, nós que trabalhamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, claro que quando nós fazemos o nosso Evangelho do Lar, os trabalhadores da parte espiritual vão estar junto conosco, nos ajudando no nosso Evangelho. Não é assim? Nossos irmãos católicos, o mesmo acontece com eles, frequentam a Igreja ali da Nossa Senhora do Parto. Ali também tem trabalhadores da espiritualidade. Quando eles em casa abrem a Bíblia, vão fazer uma oração,
é claro que os trabalhadores vão estar lá junto com eles, dando apoio para eles. É assim que a coisa funciona. É a lei da atração. Se nós estamos em casa, com pensamento bom, fazendo evangelho, é claro que o nosso lar vai se transformar no quê? Num ponto de luz. E quando ele se transforma num ponto de luz, aí que vem a coisa melhor. Quando nós fazemos o nosso evangelho, a nossa oração em casa, nós acabamos influenciando positivamente todas as casas ao nosso redor. Não tem casas que a gente, quando entra assim, que casa mais boa, que paz, que tranquilidade tem nesta casa, é porque naquela casa eles têm o hábito da oração. Então a nossa recomendação é, faça o evangelho. Como é que se faz o evangelho em casa? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente a gente recomenda que tenha um livro de páginas, porque funciona assim. Primeiro, uma leitura para quê? Para preparar o ambiente. Para a gente esquecer das coisas lá de fora. Funciona que nem aqui. Por que nós fazemos uma leitura inicial? Para quê? Para que todos nós nos desliguemos do dia a dia e nos começamos a nos preparar para quê? Para fazer a oração e depois para receber o comentário a respeito da doutrina espírita. No final, o que nós fazemos? A oração, passe através dos médios ou passe coletivo. No verão, nós decidimos fazer passe coletivo, e muita gente pensa, eu não gosto de passe coletivo. Eu gosto do passe do médio. Vamos fazer uma comparação. O passe coletivo, a gente recebe diretamente da espiritualidade, sem intermediário. Quando vai ali, muitas vezes o médium, naquele dia, não está muito bem, ele brigou com a mulher em casa, teve um problema com o filho, um problema no trabalho, o time dele perdeu, as contas estão batendo na porta, e o cara chega ali, não está em condições de dar nada. O que a espiritualidade faz? Isola ele e dá o passe. Eu sempre digo uma comparação rápida. Tomar o passe ali é a mesma coisa que tomar uma Coca-Cola quente sem gás. É ruim, não é? E tomar o passe aqui, uma Coca-Cola geladinha, com gás, coisa boa. Por quê? Aqui nós estamos recebendo direto da espiritualidade. Então, quando a gente faz o nosso evangelho no lar, na hora que nós estamos fazendo o evangelho, é claro que nós estamos recebendo as energias positivas da espiritualidade e que nos dá ânimo para continuar a semana. Eu estou falando uma vez por semana. Vamos dizer assim, é o mínimo que a gente deve fazer. Para o ideal. De manhã levantou, acordou. Bercimo, muito obrigado pela noite de sono. Meio-dia, sabe que às vezes é inveja branca. Agora eu vou falar da inveja branca. A gente não deve ter inveja. Tem alguns segmentos religiosos que ao meio-dia, quando senta na mesa, faz a oração. E o que a gente faz quando senta na mesa? Faz um DR, não faz? Fica brigando na hora da mesa. Aí passa o meio-dia todo discutindo. O que acontece depois? Azia, má digestão, dor de cabeça. Por quê? Nós não nos preparamos para receber e transformar toda aquela energia que vem do alimento. Aí nós nos nutrimos de quê? De ódio, de raiva, de rancor, de briga. Então, meio-dia, não precisa fazer um Pai Nosso inteiro. Só agradece a Deus pelo almoço. E de noite, também deveríamos orar. Agradecendo pelo dia e nos preparando para dormir. Porque quando a gente dorme, o que acontece? O corpo está ali. O nosso espírito sai do corpo e vai fazer aquilo que gosta de fazer. Tem gente que vai para a boate, tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai estudar, vai aprender. O que a gente faz de noite é uma consequência daquilo que nós gostamos de fazer. Então, se tu fizer uma oração, com certeza tu vai dormir tranquilo, fazer alguma coisa de produtivo e o resultado vem no dia seguinte. Como é que a gente acorda de manhã? Se está bem disposto, com certeza foi uma noite boa, produtiva. Se acordou todo amassado, parece que passou um caminho por cima, te cuida, porque com certeza as tuas companhias não foram boas durante a noite. Então,
Essa é o mecanismo da oração. Voltando para o Evangelho do Lar, no máximo que a gente deve demorar são 30 minutos. Como eu disse, faz uma leitura. Eu recomendo a coleção Fonte Viva do Emmanuel. Por que eu recomendo o Emmanuel? Eu considero o Emmanuel como o quinto evangelista. Na Bíblia tem os 4 evangelhos: João, Lucas, Mateus e Marcos. Só que o Emmanuel, ele comenta nestes 5 livros que são na coleção Fonte Viva, partes do Evangelho, e traz comentários rápidos, pequenos, mas que são certeiros. O Emmanuel é duro. Ele era tão duro que quando ele encontrou o Chico pela primeira vez, para trabalhar com a mediunidade, ele disse que queria 3 coisas do Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Isso serve para nós também. A nossa vida em busca da espiritualidade, ou em busca do espiritismo, ou em busca do espiritualismo, como disse o Emmanuel lá atrás, não importa o que nós queremos fazer. O importante é o quê? Que nós queremos evoluir espiritualmente, então temos que começar a nos disciplinar. E o Evangelho ajuda a nos disciplinar e nos traz também bastante energia. Espero, nesses rápidos minutos aqui, ter aguçado a curiosidade de vocês e que também procurem colocar em prática aquilo que eu digo, o remédio mais barato, mais prático que Deus coloca à nossa disposição, mas que infelizmente a gente gosta de botar fora o nosso dinheiro, e aí quando não tem mais onde apelar, a gente apela para a prece. Deveria ser o início, mas ainda é o fim. E a gente procure mudar isso nesta encarnação. Que a paz envolva a todos. Agora, depois dos esclarecimentos, né, vamos praticar, né? Vamos chegar em casa, fazer o Evangelho. Eu acho que é isso que nos diferencia, a prática. Então, neste momento, vamos pedir, vamos começar a fazer a nossa caridade. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nos presídios, muitos reclamando, que está superlotado, que eles consigam ter fé e paciência para pagar suas dívidas lá. Vamos também até os hospitais, onde muitas pessoas estão lá, achando que é um castigo a doença, não entendendo o aprendizado, que elas têm a esperança do Divino Mestre. Vamos até as nossas ruas, a rua onde cada um mora, pedir que a espiritualidade amiga esteja atuando nos vizinhos, no nosso trabalho, pedir mais paciência, porque muitas vezes a gente não tem a paciência com o nosso companheiro ao lado, não estamos conseguindo entender a mensagem do Mestre. Vamos também, neste momento, pedir para essas pessoas que estão pelas ruas, vítimas das drogas, pedindo às vezes os R$5, preço da pedra, que Deus, em sua infinita misericórdia, ajude esses nossos irmãos, para que eles consigam, pelo menos, amenizar o seu vício. Vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. E neste momento, vamos sentar da melhor maneira possível. Vamos nos conectar com a espiritualidade que estão, cada um neste momento, nos dando paz.
Vamos pensar em nós, o que a gente quer, as energias que eles estão nos dando. Vamos trazer também aquelas pessoas que a gente quer nesse momento, que recebam paz. Vamos pensar em coisas boas pra gente. Vamos sentir nesse momento as vibrações, as emanações espirituais passando por todo o nosso corpo, trazendo boas energias, trazendo muita paz, trazendo ânimos para a nossa caminhada. Jesus, o Divino Mestre, nesse momento, emana sobre cada um de nós a sua paz, a paz de Cristo. Emana em cada um de nós a cura do nosso corpo espiritual e do nosso corpo carnal. E nos proporcione uma semana de paz e de amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós devemos perdoar a todos os devedores nossos. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Também, Senhor, olhe para essas drogas que estão nas caixinhas, onde fica essa água, que cada um dela beber, seja curado de acordo com o seu merecimento. A todos uma boa noite e fiquem na paz de Cristo. Cada dia.